E outro aspecto que é muito importante entendermos, porque é a partir daqui que a gente vai poder formar o resultado, tudo vai depender daquilo que a gente gasta e principalmente daquilo que se gasta na atividade. Já falei anteriormente que nós temos uma divisão ali, custos é aquilo que é usado na atividade, exclusivamente na atividade para prestação de serviço, para elaboração de produto e tudo mais, né? E temos as despesas que são lá na parte administrativa, na parte comercial. Mas então, vamos tratar agora nesse bloco aqui sobre a questão dos custos. Daí, o que são esses custos? Todos os gastos necessários para a prestação de serviço, para a elaboração de um produto. E aí esses custos eles vão ser divididos entre custos variáveis e fixos. O que são os variáveis? São aqueles que vão variar de acordo com o serviço prestado. Quanto mais serviços prestados nós fizermos, mais nós vamos gastar. Quanto menos serviços prestados, menos nós vamos gastar. Então, o custo variável ele vai variar de acordo com a prestação de serviço. Vamos imaginar o seguinte, que para cada aluno dentro de uma escolinha, ou para cada aluno dentro de uma academia, nós vamos fazer uma inscrição, vamos dar uma carteirinha, vamos dar um material, vamos dar alguma coisa assim. Então, esse é o custo variável. Quanto mais alunos tiverem, mais materiais a gente vai disponibilizar para eles. Quanto menos alunos, menos materiais. Então, é um custo variável. Já o custo fixo é aquele custo que independe da prestação de serviço, é aquele custo que ele vai existir, independente se nós prestarmos o serviço ou não. Por exemplo, um aluguel. Então, se nós tivermos um aluno, nós vamos pagar um aluguel. Se nós tivermos 10 alunos, vamos pagar o mesmo valor do aluguel. Se tivermos 100, vamos pagar o mesmo valor do aluguel. Então, esse valor ele não vai variar de acordo com a quantidade de serviços prestados. Então, entra aí a questão do aluguel, entra a questão até da mão de obra, entra a questão, de repente, até da iluminação, se você tem que manter toda a iluminação ligada, independente de estar utilizando a estrutura ou não, enfim, aí é o custo fixo. Aí também vamos ter uma outra classificação chamada de custos diretos e custos indiretos, que isso aqui é muito fundamental na hora de calcularmos o custo de um serviço prestado, de um produto elaborado. Custo direto é o custo que vai diretamente naquela prestação de serviço. É o custo que a gente já sabe antes mesmo de prestar o serviço o quanto que nós vamos gastar. Por exemplo, vamos contratar um professor para treinar goleiros, por exemplo. Tá? Então, quer dizer, aquilo ali é um custo que vai para a formação de goleiro. Então, esse é um custo direto da formação de goleiro. Eu tenho agora um outro profissional que eu contrato para fazer determinada atividade. Então, esse profissional é para aquela atividade. Aí temos também o material usado. A bola é para a atividade do futebol, bola para a atividade do vôlei, bola para a atividade do basquete. Então, quer dizer, essa bola é para o futebol, essa bola é para o vôlei, essa bola é para o basquete. Então, é um custo direto para cada tipo de serviço prestado. E o custo indireto é aquele custo que vai para todos, só que daí a gente vai ter que estabelecer um chamado critério de rateio. E o que é esse critério de rateio? Como se fosse uma distribuição desse custo indireto. Por exemplo, quanto do aluguel eu vou jogar para a atividade do futebol, quanto do aluguel eu vou jogar para a atividade do vôlei, quanto do aluguel eu vou jogar para a atividade do basquete. Então eu vou ter que distribuir entre essas três atividades. Nós temos um professor que ele ministra a aula para três atividades esportivas ou para três fundamentos que pretendemos ensinar. Então esse custo ele vai ter que ser dividido pela quantidade de serviços que ele presta. Então é o chamado custo indireto, que ele vai ser fundamental na hora da formação do custo de um serviço. Então vamos tomar como exemplo aqui a questão do rateio, que é a distribuição de custos indiretos através de um critério lógico para a determinação do custo unitário da atividade. Vamos imaginar aqui que nós tenhamos ainda uma escola de iniciação esportiva cujos custos diretos, quer dizer, que vai na atividade esportiva R$10.000, vai em determinada atividade R$10.000. E os custos indiretos, R$8.000, que vai para todas as atividades. Tá? E vamos considerar aqui que tenhamos 150 alunos dentro da nossa escolinha, dentro da nossa academia, ou coisa assim. Então aí podemos criar aqui todos os tipos de classificação: futebol, vôlei, basquete, crianças de 6 a 8 anos, de 9 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14. Podemos criar aqui
futebol society, futebol de salão, treinamento de academia, a parte de musculação, a parte de natação, a parte de condicionamento físico, enfim, podemos criar qualquer categoria aqui. E aí eu tenho que saber o seguinte, quanto que eu gasto nessa categoria, 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 tá? Então vamos imaginar que eu gaste R$ 1.500 só para atender crianças de 6 a 8 anos, R$ 2.000 para atender crianças de 9 a 10, R$ 3.500 para crianças de 10 a 12 e R$ 3.000 para crianças de 12 a 14. Total, eu gasto os R$ 10.000, que é esse custo direto aqui. Tá? Eu vou fazer aqui um critério de rateio com base nos custos diretos. Eu vou pegar esses R$ 1.500, dividir pelo total gasto e multiplicar por 100, dá 15%. Isso quer dizer, 15% do que nós gastamos é com crianças de 6 a 8 anos. Pega os R$ 2.000, divido por 10, multiplico por 100, 20%. 20% do que gastamos é com crianças de 9 a 10 anos. 3.500 por 10 vezes 100, 35%. 35% do que nós gastamos é com crianças de 10 a 12. E 3.000 por 10 vezes 100, 30%. 30% do que nós gastamos, esse gasto é feito com crianças de 12 a 14 anos, ou pela aquela classificação que eu passei para vocês, qualquer classificação que a gente possa colocar aqui. O que eu tenho de custo indireto? Eu tenho R$ 8.000. Esses R$ 8.000 eu tenho que dividir entre essas 4 categorias. Então, as 4 categorias, elas assumem esse custo, que é delas. Tá? E aí eu tenho mais R$ 8.000 que eu também tenho que jogar para essas categorias. E aí eu tenho que ter um critério de rateio. Trabalhando com custo com base no rateio, com base nos custos diretos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses R$ 8.000, vou calcular 15% dos 8 e jogar para crianças de 6 a 8 anos, entendendo que se as crianças de 6 a 8 anos consomem 15% do custo direto, pela lógica, consomem 15% do custo indireto, R$ 1.200. Pega esses 20%, multiplico por 8.000, dá R$ 1.600. Então, pela lógica, se as crianças de 9 a 10 anos consomem 20% do custo direto, pela lógica vão consumir 20% dos custos indiretos. 35% de 8.000 vezes 100, 2.800. Então, quer dizer, se as crianças consomem 35% do direto, pela lógica vão consumir 35% indireto, e o mesmo eu faço com as crianças de 12 a 14 anos, com os 30% aqui. Soma o custo direto mais o indireto, é tudo o que eu gasto nessa categoria. Direto mais indireto é tudo que eu gasto nessa categoria. 3.500 mais 2.800, 6.300 é tudo que eu gasto nessa categoria. E 3.000 mais 2.400, 5.400, que é tudo que eu gasto com as crianças de 12 a 14 anos. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver quantos alunos eu tenho de 6 a 8 anos. 30 alunos. 2.700 dividido por 30, cada aluno está me custando R$ 90. 3.600 dividido por 30, supondo que tenhamos 30 alunos aqui de 9 a 10 anos. Então, 3.600 por 30, cada aluno de 9 a 10 anos custa R$ 120. E no caso das crianças de 10 a 12 anos, vamos imaginar que aqui a turma seja maior, 52 alunos. 6.300 por 52, 121,15. Cada aluno custa R$ 121,15. E por fim, 5.400, que é o que a gente gasta de 12 a 14 anos, e supondo que tenhamos 38 alunos aqui, então cada aluno custa R$ 142,11. Claro que isso aqui, se eu alterar qualquer um desses números, esse custo unitário vai ser alterado. Se eu colocar um aluno a mais, esse custo aqui, a tendência dele é cair. Um aluno a menos, a tendência desse custo aqui é subir. Então isso aqui é um critério de rateio para a gente saber quanto custa cada aluno que a gente tem, quanto custa cada associado que a gente tem, quanto custa cada coisa que a gente faz dentro da nossa atividade. Então esse é um dos critérios de rateio que nós temos. E outro critério que nós também podemos utilizar é um critério de rateio com base no número de alunos. O que vem a ser esse critério? É basicamente também uma distribuição dos custos indiretos, só que agora de uma outra maneira. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer esse critério aqui, considerando o número de alunos, dizendo que a categoria de 6 a 8 anos, nós temos 30 alunos, de 9 a 10 anos nós temos 30 alunos, de 10 a 12, 52, e de 12 a 14 nós temos 38 alunos. Então nós temos uma quantidade maior de alunos nessa faixa de 10 a 12 anos. Então repetimos aqui os custos diretos, que são aqueles custos que sabemos já que vai para essa categoria, 1.500 que eu gasto com 6 a 8 anos.
2.000 com 9 é 10, 3.500 de 10 a 12 e 3.000 de 12 a 14. Total, R$10.000. E o nosso problema, como eu já falei anteriormente, são esses custos indiretos, esses R$8.000 aqui. Tá? Eles que eu vou ter que distribuir entre as 4 categorias. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar esses 30 alunos de 6 a 8 anos, dividir por 150 vezes 100, dá 20%. Isso quer dizer, 20% dos nossos alunos são de 6 a 8 anos. 30 dividido por 150 vezes 100, 20%. 20% dos nossos alunos são de 9 a 10 anos. 52 dividido por 150 vezes 100, 34,67. Isso quer dizer, 34,67% dos nossos alunos são de 10 a 12 anos. E 38 dividido por 150 vezes 100, 25,33. 25,33% dos nossos alunos são de 12 a 14 anos. Vou pegar esses 8.000 dos custos indiretos e vou aplicar esses percentuais. 20% de 8.000, 1.600. Quer dizer, 20% dos nossos alunos são de 6 a 8 anos, então 20% dos custos indiretos vai para eles. 20% dos nossos alunos são de 9 a 10 anos, portanto, 20% dos custos indiretos vão para eles. Como eu tenho 34,67% de alunos de 10 a 12 anos, então eles vão ficar com 34,67% desses 8.000, 2.773,33. E faço o mesmo com 12 a 14 anos. Multiplico 25,33% sobre 8, dá 2.026,67. 25,33% dos nossos alunos de 12 a 14 anos levam 25,33% dos nossos custos indiretos. Somando o custo direto mais o indireto, eu tenho o total de gasto com alunos de 6 a 8 anos. Direto mais o indireto, total de gasto de 9 a 10 anos. Direto mais o indireto, total de gasto de 10 a 12. Direto mais o indireto, total de gasto de 12 a 14 anos. Agora, o que nós vamos fazer? Pegar essa quantidade de alunos, tá? O custo total dividido por essa quantidade de alunos vai me dar o custo unitário. Isso quer dizer, 3.100 dividido por 30, 103,33. Cada aluno custa 103,33. 3.600 dividido por 30, 120. Cada aluno de 9 a 10 anos custa R$120. 6.273,33 por 52, 120,64. Cada aluno de 10 a 12 custa 120,64. E o mesmo com de 12 a 14, 5.026,67 por 38, cada aluno custa 132,28. Se vocês observarem aqui, existe uma diferença entre esse critério de rateio. Aqui, por exemplo, um aluno custa R$90 e aquele custa 103,33. Qual dos dois que está certo? Os dois estão corretos. Depende agora de você escolher qual é o melhor critério de rateio para você, aqui não que chegue mais perto do efetivo custo. Então aqui deu uma diferença de 90 para 120, aqui deu 120, 121,15, 120,64, 142,11, aqui já deu uma diferencinha um pouquinho maior, 132,28. Qual dos dois critérios de rateio que representa melhor a atribuição de custo da tua atividade? Então você vai escolher um desses critérios de rateio. Naturalmente que quando nós temos aqui esses custos unitários, é quanto custa cada aluno. E aí nós vamos ter que ver qual é a nossa despesa que nós vamos ter que incluir, que é no chamado markup, e aí também a nossa margem, qual é a margem que nós queremos ter para gerar o resultado da nossa empresa. Mas o primeiro ponto, eu tenho que saber quanto custa cada atividade que eu faço, e aí através desses critérios de rateio eu consigo chegar nesses custos.